o Brasil está cada vez mais conectado. As tecnologias da informação e a internet estão mudando radicalmente as formas de produzir comunicação e de fazer circular os mais variados conteúdos, potencializando a interatividade e a criação de iniciativas democráticas na rede mundial de computadores. Nessa imensa rede virtual surge os ciberespaços, territórios do SUS na web, constituídos com vigor crescente nos últimos anos, produzindo um movimento em torno de importantes experimentações realizadas por coletivos de trabalhadores, gestores, usuários e militantes do Sistema Único de Saúde brasileiro. Os ciberespaços é o território do debate que começa agora no programa Espaços. Espaços, espaço mensal de conversa, de debate, de informação sobre as políticas de saúde do Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 49307356. Hoje, para debater os territórios do SUS na internet, eu tenho o prazer de convidar Ricardo Teixeira, professor da Faculdade de Medicina da USP e consultor da PNH, Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, Tiago Petra, facilitador da Comunidade de Práticas do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, e Débora Alighieri, advogada e blogueira. Bem-vindos. Desde 2008, a atuação da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde vem ganhando espaço na web. De modo pioneiro, no campo das políticas públicas de saúde, a PNH inspirou a criação da RHS, a Rede Humaniza SUS, um projeto de rede colaborativa virtual com todo o conteúdo do site produzido e moderado pela própria comunidade. A aposta na potência de se constituir um território SUS no ciberespaço deu tão certo que a experiência da RHS tem inspirado ou se aliado a outras experiências Brasil afora, aliás, mundo afora. Territórios que estão em expansão. Então, para começar, eu gostaria que vocês contassem um pouco da história da conquista e da construção desses territórios do SUS na web. E eu vou começar das experiências que estão aqui, de certa maneira, representadas, a RHS, a Comunidade de Práticas e o blog da Débora, pela RHS, que é a mais antiga delas. Ricardo, parceiro, bem-vindo. Tudo bem, Tuto, prazer estar aqui. Para levantar essa bola, né? Iniciar esse papo. Em época de Copa do Mundo, vamos levantar a bola. É bem o caso. Mas talvez considerando de partida que o início pela Rede Humaniza SUS tem um certo quê de arbitrariedade, porque a rigor a internet vem de muito antes da Rede Humaniza SUS. E essa constituição de um ciberespaços, com toda a autonomia que esses projetos, que a gestação desses processos tem no espaço virtual, a rigor, ele vem se dando há muito mais tempo. Talvez o marco da Rede Humaniza SUS sinalize a primeira iniciativa de uma política pública, na área da saúde, no caso, PNH, que passa a utilizar um dispositivo de rede virtual como um dispositivo para fazer política pública. Talvez, rapidamente, é importante dizer que a Rede Humaniza SUS, enquanto um dispositivo da Política Nacional de Humanização, em primeiro lugar, antes de falarmos de características mais específicas desse universo virtual do ciberespaço, eu acho que ela traduz muito do modo de fazer, das diretrizes, dos princípios da Política Nacional de Humanização, primeiramente, antes de adentrarmos o mundo virtual das redes eletrônicas. O que nos pareceu naquele momento, em 2007, 2008, dentro da diretriz mais geral da política de fomento às redes, é que havia alguma coisa a ser experimentada nesse campo privilegiado da constituição de redes, que era o espaço da internet. Então, talvez muito rapidamente, mais como uma proposição inicial, lembrar esse momento fundador, esse casamento fundador entre novas perspectivas de atuação e participação política dada pelas redes eletrônicas e um modo de fazer de uma política que se pautava
pela inclusão de todos os sujeitos, dos diferentes atores, né, que constituem o SUS, numa ágora eletrônica, como a gente dizia e até hoje usa essa expressão para se referir a esse espaço oferecido pela política, ainda que não seja um espaço, vamos dizer assim, propriamente de geração de conteúdo e informações sobre a política, né? O que a gente gosta sempre de assinalar, não é um portal da Política Nacional de Humanização, não é um site corporativo, não é a voz oficial da política, é uma oferta da política ao SUS, oferecendo um espaço interativo, livre, de participação livre e democrática, e que, como você bem lembrou, foi, ao longo desses últimos 6, 7 anos, se conectando a outras iniciativas, o que permitiu, num determinado momento, a gente ver que estávamos num jogo maior, mais amplo, que merecia até um nome, a gente achou que cabia bem chamar essa experiência em constituição do Ciberspa SUS, né? Um jogo, um trocadilho em torno da ideia do ciberespaço, esse espaço que veio duplicar o mundo real, ampliá-lo, né? Não se contrapor ao mundo real, né? Então a gente refuta aqui já no início desse debate a ideia de um virtual oposto ao real, mas o virtual como uma expansão da realidade. E eu acho que talvez esse seja um grande mote aqui para a nossa conversa. O que é essa expansão, né, da nossa realidade para os campos virtuais? Que tipo de efeito isso pode trazer para o futuro, para o destino de uma política que já pública? Está produzindo, né? Exatamente. Que tipo de efeito já vem produzindo. Exatamente. Um dos efeitos, depois a gente transita aqui para o Tiago, uma outra iniciativa de dentro de uma política pública, no caso da atenção básica, comunidade e práticas, mas vou passar aqui a palavra para a Débora, que essa questão do ativismo dos blogueiros na internet, né? A partir de questões, digamos, de grupos, de pessoas, de setores, organizar um ativismo e se colocar em relação com essas outras redes que estão apoiadas e, de algum modo, dialogando mais diretamente com as políticas públicas. Então, a Débora aqui, que criou um blog em relação à questão da diabetes, né, traz essa experiência, inclusive, de se conectar à RHS e a outros atores, né, no mundo virtual para fazer uma interferência direta, uma interseção direta no campo das práticas de saúde reais, nos territórios, nos serviços, etc. Então, Débora, bem-vinda. Queria que você contasse um pouco dessa história e até aproveitasse os ganchos aí que o Ricardo já deixou para a gente ampliar o debate. Eu já anotei algumas coisas aqui que desde o começo que eu comecei a fazer o meu blog ali dentro da Rede Humaniza SUS, a forma como é conduzido ali o trabalho, você percebe na prática os princípios da PNH. Né? Então é o seguinte, eu já tinha um blog antes, né, que era na verdade mais associado, eu sou advogada, então era associado a diabetes e direito dos diabéticos, e só que de certa forma eu via que mesmo eu e outras pessoas que eu conheci, também outros blogueiros que falam de diabetes, a gente tinha uma certa distância em relação ao Ministério da Saúde, às políticas públicas de saúde. Então quando eu soube da Rede Humaniza SUS, eu falei, bom, eu acho que aqui existe um ambiente para a gente mostrar, para poder conversar, para ter esse diálogo mais direto com quem está fazendo a política pública, para fazer essa ligação entre quem faz e quem usa, né? E aí, no caso, eu sou usuária, eu não sou funcionária, não trabalho para o Ministério da Saúde, eu sou usuária do SUS, eu recebo os meus medicamentos para diabetes pelo SUS, né? Então, assim, num certo momento eu comecei escrevendo coisas sobre diabetes e políticas públicas de forma mais timidamente, porque eu não sabia qual que era a política ali de dentro da rede social, enfim, e fui mais, um pouco mais, críticas mais amenas, e com o tempo eu fui percebendo que ali era um espaço democrático em todo o seu sentido, que é assim, não é um espaço para elogiar o Ministério da Saúde, é para construir um SUS melhor mesmo, né? Então, assim, o que nós fizemos ali, eu e outros blogueiros que também têm ali registro na Rede Humaniza SUS, foi começar a falar, olha, tem coisas que a gente precisa mais. O que foi mais marcante aí foi
o Dia Mundial de Diabetes, que existe toda uma movimentação dentro da rede privada, por associações privadas, empresas farmacêuticas, e que a gente sentia que faltava uma iniciativa do próprio Ministério da Saúde e do próprio governo, né? Porque, afinal de contas, saúde é dever do Estado e educação em saúde está dentro desse dever, né? E o Dia Mundial do Diabetes é um dia para você alertar, para dizer quais são os sintomas, o que é como é que você cuida, enfim, passar orientações. E aí nós começamos a fazer uma campanha por Twitter para pedir, seguindo o exemplo do presidente de Uganda, que na época fez um teste de HIV em público para alertar sobre os riscos da AIDS, nós queríamos que o ministro da Saúde fizesse o teste de glicemia no Dia Mundial de Diabetes para falar, olha, veja, os sintomas são esses, como é que estão. Então, ficamos 2 dias mandando Twitter para o ministro da Saúde e ele fez o teste e enviou para nós, e nós espalhamos para as associações, enfim. Então, foi uma coisa que o governo falou, olha, está aqui, ó, nós nos preocupamos com o Dia Mundial de Diabetes, é uma doença que tem muitos, tem 2 milhões de diabéticos no Brasil, enfim, precisa ter um cuidado. E nisso aí eu vi, por exemplo, a questão do acolhimento, que é uma das diretrizes da PNH que nós, usuários, temos dentro dessa rede, né? E ali conversamos muito bem com isso. Então, não fica só você não se fecha no mundo dos blogs de diabetes. Você, diabético, conversa com pessoas que se preocupam com saúde pública. E a partir disso, até antigamente eu falava que eu era uma ativista em diabetes. Hoje eu não digo mais isso, eu sou uma ativista em saúde, né? Tiago, entra na conversa, bem-vindo. E o Comunidade de Práticas, que é uma rede social na atenção básica. Sim. E mais recente. E conta um pouco dessa experiência e de como que vocês têm se linkado ou não com as outras redes e outros movimentos na web. Sim, a Comunidade de Práticas ela foi criada em 2012, é um pouco mais recente, né? E ela tem como objetivo criar um ambiente de interação, né, aberto, democrático, livre, para o profissional e o gestor da atenção básica, né? A intenção inicial foi sempre construir esses ambientes, né, para que o profissional ele possa fazer o uso sem interferência, né, de alguma hierarquia, algum centralizador da discussão, moderador. São como temos hoje no Facebook ou em outras redes sociais, né, não, claro, fazendo as suas diferenças, mas criar um ambiente para que o profissional possa utilizar para troca de experiências, troca de práticas, enfim, aprendizagem também coletiva, né? A Comunidade de Práticas ela foi criada em 2012 e durante o ano de 2013 ela teve não vou dizer uma mudança, mas teve uma interferência, né, a partir da construção de um evento, né, que foi a 4ª Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica e Saúde da Família, né, onde o processo se deu dentro da Comunidade de Práticas, né, abrindo espaço para que o profissional pudesse colocar relatos das experiências que se davam no seu território. Então recebemos mais de 4.000 relatos de experiência de todo o país, né, e uma dinâmica um pouco diferente de eventos normais, né, ou acadêmicos, enfim, tradicionais. O profissional colocava o seu relato e tinha visibilidade e permitia a participação de outros profissionais. A gente trabalha também com um profissional, entre aspas, né, um ator que é o curador, onde ele ajudava, né, ele não interferia no conteúdo, né, na experiência em si. O profissional cria sua experiência numa unidade básica de saúde, né, o curador ele ajudava esse profissional a criar uma narrativa agradável, né, trazendo alguns recursos de linguagem, vídeos e tal, para que outros profissionais pudessem ter acesso a isso, pudessem participar, né, agregar valor, trazer um pouco também para as suas realidades. Então foi um processo bem interessante. Já existiam as comunidades e entrou essa parte de relatos, né, colaborativos. E a partir desse ano nós avançamos um pouco na parte de educação, né, e criamos um ambiente de educação, mas um pouco diferente de cursos de EAD tradicionais ou cursos, né, de escolas. A gente tentou trabalhar com o conceito de colaboração e de aprendizagem em rede. Então, a intenção também era criar ambientes de cursos para profissionais de atenção básica, gestores,
e até outros curiosos, como é uma rede aberta, né, o objetivo é trabalhar diretamente com o profissional, mas como é aberto, qualquer pessoa pode acessar ali e participar das discussões dos próprios cursos. Hoje nós temos 5 cursos, 3... Que rolam online e abertos, inclusive para os interessados em geral. Isso, são cursos até um pouco diferentes assim, de AD normal, tradicional, desculpa. São cursos autoinstrucionais, a gente elabora o curso, coloca o curso à disposição, abre o espaço para qualquer pessoa fazer e cada um faz no seu ritmo. Só que cada conteúdo tem uma abertura para colaboração e para interação. Então, na verdade, a gente tenta incentivar que o profissional ele acesse aquele conteúdo, né, e construa também a aprendizagem a partir do contato que ele tem com outras realidades, com outros profissionais. Nós temos um trabalho de facilitador dentro da rede como um todo, né, não apenas nos cursos, mas nas próprias comunidades, né, em vez de ser moderadores ou pessoas que centralizariam uma discussão, eles estão ali mais para permitir que haja uma interação, a participação dos profissionais, né. Então nós temos esse trabalho também nos cursos e hoje a gente pode dizer que a comunidade de prática tem atendido assim, um público bem grande assim, de profissionais do Brasil inteiro, né, incentivando essa cultura da colaboração. E acredito, eu não sei se antes, né, na verdade eu faço parte do projeto desde o ano passado, mas a 4ª mostra ela foi super importante até para trazer essas iniciativas e iniciar uma discussão de integração, de articulação, né, porque se temos hoje a rede Humanizações, a RHS, se temos a comunidade de prática vindo, né, de uma estrutura do governo, mesmo não sendo centralizador, sendo aberto, era importante também abrir o espaço para que outras iniciativas vindo dos movimentos sociais, dos próprios usuários do SUS, a gente criasse essa articulação. E acho que é um início mesmo para fortalecimento dos, você mesmo colocou, territórios do SUS na web. Na web, isso. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta com o segundo bloco do programa. Até já.